Grande nação Noob Shark, grandes amigos, amigas, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre conteúdo, seguindo falando de Trading Light para todo mundo que já viu o vídeo do contrato e concordou com tudo lá, que já sabe qual a prerrogativa do canal, o que pode esperar, o que não pode esperar, qual que é a nossa pegada aqui. Diferente de muitos youtubers, fala um pouco de mim também, pra você saber quem é a minha pessoa, como é que eu cheguei até aqui, quem que vos fala, né? Quem que é esse cara que tá batendo papo contigo aqui, tá ok? Se você não quiser ver o vídeo do contrato, e mesmo assim você ter visto e não ter concordado com o que tá lá, cara, decisão sua aí, faz parte do jogo, quiser curtir o conteúdo, curte, né? Não posso impedir você, mas... talvez aí você possa de repente aplicar esse conhecimento de uma maneira que não seja melhor para você, ou então faça um comentário que não seja muito pertinente aqui com o que a gente conversa no canal. Fica aí a sua decisão. Segundo, que se você caiu nesse vídeo de paraquedas, hoje a gente vai falar sobre counter books e counter trades, né? São dois indicadores aí super bacanas aí dentro do Trading Light que pode te dar uma luz no final do túnel, tá ok? Se você quer saber mais, eu vou deixar aqui a playlist desde o comecinho, porque cara, a gente avançou bastante no Trading Light. Eu sinceramente não tenho visto aqui no YouTube vídeos como eu fiz pra vocês, porque é o seguinte, eu não peguei um movimento de mercado e fiz o vídeo em cima. Eu venho olhando o Trading Light, eu venho operando com o Trading Light, horas dá bom, horas dá ruim, né? Por exemplo, hoje no vídeo da manhã do canal eu falei sobre essa liquidez e o preço veio mesmo, catou toda essa liquidez aqui, aprisionou muita gente aqui embaixo. Vamos ver o que vai fazer daqui pra frente. Não é o tema analisar o Bitcoin, mas sim te apresentar a ferramenta, né, e te mostrar a utilidade dela aí. Mas a gente vem falando sobre o Trading Light com coisas que aconteceram na prática, não só um videozinho para você ver isso aqui e ficar maravilhado, tá ok? Bom, seguinte, vamos colocar os indicadores de hoje aqui, que são os counters, tá? Official Indicators, tá ok? E você tem os counters aqui, ó, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, Counter Books e Counter Trades, tá ok? Os dois, eles têm uma pegada muito similar. A maioria dos caras que falam aí, falam a respeito do Counter Trades. Já eu particularmente gosto de usar o Counter Books e existe um motivo para isso, tá? O que vem antes de um trade, né? Antes de um trade vem uma ordem que precisa ser executada, certo? Então, conforme eu vou colocando ou tirando ordens, alterando essas ordens, etc., né? Conforme a dinâmica do book de ordens muda, a gente pode começar a identificar uma possível mudança de preço. Tá ok? A partir do momento que os trades acontecem, aí sim de fato o preço começa a se movimentar ou parar de se movimentar, tá ok? Na prática, gente, você vai ver que é uma grande frescura da minha parte, que pode usar um como o outro, tá? Não peguei grandes divergências nele, né? Entre eles, mas você sabe que eu sou um cara assim mais conceitual, você sabe que quem acompanha o canal sabe que eu dou um valor muito grande para os fundamentos aí, não seja de técnica, seja de indicador, seja do que for. Então assim, a minha percepção reza que pelo fato de uma alteração no book de ordem anteceder uma realização de trade, eu acabo dando mais carinho, tá ok? Para o Counter Books, mais para o Counter Trades, tá ok? Basicamente, o que isso mostra? Mostra a frequência de trades, tá ok? No Counter Books, ou no Counter Trades, perdão. E aqui mostra a frequência de alteração no book de ordens, nas ordens propriamente ditas, tá ok? Então você pode ver que neste exato momento aí o Counter Trades mostra aí pra gente o número de 7.818, que são 7.000, agora 7.900, né? Tá querendo aumentar um pouquinho, e 365.000 aos 68.000 atualizações ali do book de ordens, tá ok? E qual que é a grande sacada disso? As pessoas, né, os robôs, os institucionais, a galera da arquibancada, do camarote, da pista premium, todo mundo começa a mexer no book e começa a realizar trades, de fato, abrir e fechar posições, quando existe uma certa movimentação de preço, né? Até lá as ordens ficam paradinhas, todo mundo fica olhando e tal, e aí quando o preço começa a se movimentar, ele começa de fato a executar ordens, as pessoas começam a entrar e sair dessas posições. Então é muito possível que quando a gente veja uma alteração frequente no book de ordens ou uma mudança muito alta na quantidade de trades realizados aí por unidade de tempo,
pode ser que a gente ganhe tendência, tá ok? Esse vídeo vai ser curto, vai ser simples, porque ele não tem segredo, gente. É um indicador extremamente simples de usar. Eu vou pegar aqui nesse momento, por exemplo, aqui, ó, do Bitcoin, onde a gente estava aqui, ó, na quantidade de alterações de book, na casa de 392 mil, na quantidade de trades realizados aí na casa de 7 mil, tá? Aí a gente percebe assim, um degrauzinho para cima, outro degrauzinho para cima, um degrauzão para cima, tá? E aí um outro degrauzão para cima. Quando a gente vê essa subida, a gente pode eventualmente acreditar que deve existir uma movimentação grande no preço, tá ok? E aí a gente vem aqui no gráfico e começa a olhar, deixa eu desligar a lente aqui, ó. Começa a olhar uma possível movimentação para cima. Então, se a quantidade de alterações no book, a quantidade de trades realizados estão aumentando e o preço aparentemente está indo para cima, você pode, de repente, supor que a gente vai começar uma tendência de alta, nem que seja local, e aí você vê que de fato, né, como que eu acho legal, né, você fazer isso aqui, né, como que eu acho legal? É minha opinião pessoal, tá? Eu já fiz alguns trades dessa maneira e você pode de repente achar isso legal também, tá ok? Então eu vejo aqui, ó, um grande salto, né, ó, tá vendo? O grande salto você pode pegar um pico anterior, ó, como por exemplo aqui. Aí você vê que existe uma tendência de alta e um salto superando o pico anterior. Sabe o que você pode fazer? Você pode riscar aqui uma zona de resistência e ver se o preço ele abre, né, acima dessa zona de resistência. E aí você pode deixar o seu stop aqui aonde a galera não estava querendo realizar trade, tá vendo? Ó, deixa eu esconder o heatmap, porque isso aí pode estar poluindo aí a nossa visão. Melhorou, né? Tá vendo? Então eu posso pegar esse fundinho aqui, né? Tá vendo? Vou até traçar uma linha horizontal aqui, ó, uma linha horizontal. Posso pegar esse fundinho aqui onde a quantidade de trades ali estava muito baixa, tá ok? Aí eu posso vir aqui nesse momento de salto, né, que aconteceu nesse candle, traçar um topinho aqui, tá certo? Traçar um topinho aqui e falar, bom, se o treco romper, eu vou com stop aqui embaixo, tá ok? E aonde que você vai olhar depois, aonde você vai parar? Gente, aí, na minha opinião, é no price action, tá? Poderia ter parado nesse topo, poderia ter parado nesse topo, poderia ter parado nesse topo, e ele veio e formou esse topão aqui. Uma outra possibilidade é você ver quando existe uma movimentação para baixo, tá? Então você vê que desse candle para esse, tá ok? Houve uma grande movimentação para baixo. Aí você fala, poxa, talvez esteja na hora de eu finalizar esse meu scalp. Olha, é óbvio que se você olhar nos 15 minutos, isso vai ser um scalp. Se você olhar ali numa hora, 4 horas, isso pode virar até um day trade, um swing trade, tá ok? Olhando aqui na direção contrária, você pode ver o seguinte, houve também um grande aumento daqui, ó, daqui desse fundinho para cá. E esse aumento aconteceu como, né? Esse aumento eventualmente pode ter acontecido quando você olha esse candle aqui, você fala, puta, vai para cima de novo. Quando você vê um aumento de trade com esse candle vermelho aqui, você já fala, opa, pode ser que temos uma exaustão, pode ser. Se o próximo candle viesse aí com bastante volume aqui no Counter Books ou Counter Trades, eu poderia eventualmente operar esse indicador acreditando que viria uma correção forte. Veio uma correção, mas uma correção onde o Counter Books e Trades ficou aí razoavelmente estável, tá ok? Aí depois a gente olhou um outro movimentação aqui, ó, tá vendo? Movimentação de fundinho, tá ok? Tá ou não tá fundinho aí, ó? Então, galera, só que assim, também vou colocar o meu ponto de vista, porque você pode ser pego em várias armadilhas aí, tá ok? Porque você não teria, pelo Counter Books e pelo Counter Trades, eu já vou te dar dica do que eu acho legal, tá? Eu vou te dar dica do que eu acho legal. Mas você também poderia ter perdido esse movimento se você dependesse apenas do Counter Book e do Counter Trades, tá ok? E aqui, ó, uma situação semelhante. Você viu aqui um grande aumento. Aí você poderia fazer aquilo como eu comentei para vocês, né? Colocar aqui o traçado, esperou o rompimento, o que deu certo aqui, deu errado aqui, né? Agora a gente pode olhar aqui esse outro momento. Então vamos lá, o preço estabilizado, de repente a gente vê aqui, ó, pá, e nesse candle aqui,
você vê uma grande quantidade, uma grande mudança na quantidade de alteração de ordens e de trades. E aí sim, aqui teria dado um scalp, tá ok? Bom, a verdade é o seguinte, quando você começa a olhar o passado, você percebe, você vai criar, você vai ver uma sistemática onde de fato, quando isso aumenta muito, a gente tem um chacoalhão no mercado, tá? Mas eu vou confessar para você que a maneira que eu acho relevante, né, se você quiser colocar esse indicador para funcionar aí e tal, é quando você percebe que o preço está lateralizado, tá ok? E você vê que tanto o Counter Books como o Counter Trades, aí você pode escolher qual que você gosta mais aí. E quando você olha aqui, aí sim eu vou voltar com o Heatmap agora, você vê o seguinte, ó, volta aí, filho, aí. Você está vendo que você está numa região aqui, ó, onde você tem pouquíssima liquidez, você não tem nada muito amarelo e tal, então você não tem nada muito para segurar o preço. Então, quando o preço está lateralizado, né, o counter está lateralizado e de repente você vê uma movimentação, aí sim você pode acreditar que de repente o preço pode engatar para aquele lado. Diferente desse momento, olha só o que aconteceu aqui, ó, tá certo? Não dá para saber se isso aqui o preço ia segurar, se o preço não ia segurar, o que o preço ia fazer. Então você olha aqui, ó, não tinha muita barreira para o preço subir e o preço foi. Depois aqui, ó, já não é aquela coisa mais fácil, assim. Você vê que tem muita barreira para o preço cair. Já aqui, por exemplo, ó, desse candle para esse aqui, ó, nesse salto, você vê que ainda tem alguma liquidez. Mas quando você olha esse movimento, quando foi essa mudança daqui para cá, já não tem tanta liquidez e aí de fato poderia ter dado um bom scalp até esse pavio. Mais uma vez eu estou falando de scalp porque eu estou no gráfico de 15 minutos. Se você vê isso no diário, no semanal, tudo muda, né? Você quer ver, por exemplo, aqui a diferença de novo? Ó, aqui não tem muita liquidez e tal. E aqui você viu que o preço deu uma subida, poderia ter dado um scalpzinho aqui, ó. O counter deu uma subida, poderia ter dado um scalpzinho aqui. Não foi tão bom quanto o outro. Agora, olha aqui que interessante, ó. Uma grande região de lateralização, tá ok? Com muita liquidez embaixo, ó. O counter pulou daqui para cá. O counter pulou daqui para cá, ó. Tá vendo essa pulada de counter, tá? Não é como essa pulada aqui, por exemplo, mas ele pulou. Quando ele pulou, cara, muita liquidez para cima ou para baixo, complicado de você pensar. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó esse pulão aqui, ó. Esse pulão dá para comparar essa liquidez com essa liquidez e não tem jeito, gente. Para mim, isso aqui tem que ser comparativo, tá? Se não for comparativo, não faz o menor sentido. Isso é relativo. Ah, qual que é a liquidez certa? A ausência de liquidez certa? A quantidade de liquidez necessária para você decidir que não entra? Ou a falta de liquidez necessária para você decidir que entra, tá? É muito relativo. Eu já falei, acho que no vídeo 2, não, no vídeo 3 eu falei de heatmap bastante, né? E mostrei para vocês lá, provei para você que a regulagem disso aqui, o ajuste disso, né? A maneira como você configura o heatmap é relativa ao momento de mercado, tá ok? Aí você olha aqui, por exemplo, ó, vamos ver, eu dei um outro salto daqui para cá, mas tinha liquidez aqui embaixo, eu falei, não sei se dá, né? Aí você vê um outro salto daqui para cá, ó, tá certo? Ixi, mas daqui para cá, ah, beleza, então deixa eu traçar a linhazinha, porque ficou meio sem liquidez aqui embaixo, só uns pontinhos, vamos ver se dá. Mas aí o preço fez um movimento contrário para cima. Aí depois eu tenho aqui, ó, um salto daqui para cá. Ó, esse salto daqui para cá, ó, você está vendo que teve, de fato, uma ausência de liquidez aqui embaixo? Aí sim eu posso vir aqui, né, colocar uma entrada aqui nesse rompimento, tá ok? Posso colocar o stop aqui em cima e aí teria dado um belo scalp, tá? Eu não consigo ver uma maneira melhor de você usar isso aqui se for usar só no Trading Light. Mas se você de repente começa a colocar figuras de price action, por exemplo, ó, você pode eventualmente começar a operar rompimentos ou então figuras de Smart Money também, né? Você começa a operar mitigação de order block, mitigação de fair value gap, rompimento de LTA, LTB, suporte e resistência, né, com essa confirmação. Por exemplo, esse movimento aqui, ó, ele já estava dando indício que não tinha muita coisa para parar o preço aqui embaixo, tá ok? E aí de repente eu poderia ter arriscado a entrada, como eu falei, eu poderia ter arriscado, lembra que a gente analisa num time frame e opera num time frame melhor,
poderia ter pego esse scalp aqui, a mesma coisa, poderia ter operado aqui essa quebra de suporte aqui, feito scalp aqui em cima, e aí você decide qual é a melhor maneira de você colocar essa ferramenta em prática, tá ok? Forte abraço para vocês, aceito críticas, sugestões, mas aceito também o seu abraço, aceito o seu apoio, aceito que você ajude divulgando esse canal para a galera aí.